Nós estamos felizes por essa manhã, por esse dia. Eu quero já convidar o pastor Sebastião Júnior para estar aqui à frente. Nós iremos agradecer pela sua vida. Os demais cultos, e que a irmã Ellen, com seus filhos, também estarão conosco. Estenda suas mãos aqui à frente e vamos agradecer ao Senhor. Obrigado, Pai, porque nós podemos falar contigo por meio dos louvores, da oração. Nesse momento, nós queremos ouvir a tua voz através do nosso irmão, pastor Sebastião Júnior. Que ele seja um canal de bênçãos para que o Senhor fale conosco e a tua glória seja manifestada em nosso meio, Pai. Assim nós oramos nessa manhã, em nome de Cristo Jesus. Amém. Costa, por favor. Quantos não conhecem o pastor Sebastião Júnior, façam um sinal aí. Algumas pessoas, a maioria conhece. O pastor Júnior já é um amigo de longa data, ele fez a parte de escalas quando estava no seminário aqui na nossa igreja. Já é uma pessoa conhecida da nossa comunidade, nós estamos felizes em recebê-lo nessa manhã. Tenha bondade, Júnior. Bom dia a todos, que a graça e a paz de Cristo Jesus esteja em sua vida. Amém? Sempre um grande prazer retornar a essa igreja, a essa cidade. Eu conheci quando tinha 20 anos, e aí durante uns 10 anos a gente não passou por aqui, e o pastor Joézer voltou para o Brasil e para essa igreja, e nossa amizade é uma amizade da adolescência. De lá para cá eu tenho tido o privilégio de quase que anualmente passar por aqui, rever os amigos e trazer sempre uma mensagem do Evangelho aos corações de toda essa amada igreja. Então é sempre um carinho muito grande poder receber um convite, obrigado, viu? E poder estar aqui com vocês. Sou casado com a Ellen desde 2006, temos 2 filhos, o Felipe, que está com 11 anos, e o Henrique com 7. Como hoje o dia, só pastor tem que ficar 4 cultos, né? A família também não precisa ficar os 4, então eles vão ficar um ou outro lá, e ela já está me ouvindo já faz bastante tempo também, então ela já sabe até o que eu vou dizer, a palavra. Então, por isso que ela não está aqui. Tá bom? Essa mensagem que eu vou trazer a vocês é uma mensagem dividida em 2 partes, agora pela manhã. Está no Evangelho de João, capítulo 11. Então, você pode escutar, e se Deus falar ao seu coração, você não tem obrigação nenhuma de ouvir a segunda parte. Se você quiser ouvir no segundo culto às 10 da manhã, eu vou dar continuidade a ela, mas isso não te obriga a terminar, a não ser que você queira escutar. Eu sei que aquilo que Deus quer fazer em seu coração já está fazendo através dessas belas canções. O coração da gente já está quebrantado, os olhos carregados de lágrima. A mesa do Senhor está aqui. É uma manhã de muita edificação e de comunhão com o Senhor. Em um ano muito difícil, onde só a gente que vive a igreja de Jesus sabe como foi caro para a gente tudo que a gente viveu esse ano. Os nossos domingos, os nossos encontros, isso mexeu demais com a gente tendo esse retorno que está acontecendo nos últimos meses, tem sido muito precioso, diante de um ano bem difícil. É difícil para a gente que carrega a fé em Cristo Jesus e tem a igreja como um lugar muito especial nas nossas vidas, na vida dos nossos filhos, dos nossos jovens e adolescentes, um ano difícil para as nossas crianças, que ficaram interrompidas nas aulas presenciais e têm que ser educadas nos nossos quartos através de um computador, sem muito entender tudo o que está acontecendo. Um ano difícil, porque parecia que ia morrer quase todo mundo, né, nos primeiros dias. Então, viver esse momento, esse final de ano, tem que ser um momento de gratidão a Deus por tudo que a gente está podendo viver no finalzinho, algo que parecia tão distante, a gente percebe gradativamente as coisas voltando ao normal.
João 11 é um texto muito conhecido. Pela manhã eu quero falar mais até o versículo 6, e aí no segundo culto, hoje pela manhã, eu quero falar mais para o final, ok? É uma família que tem um lugar muito especial na agenda, na vida de Jesus, e uma relação íntima e de amor com o nosso Mestre. Estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor. Ele enxugou os pés com os seus cabelos. Isso aqui é uma coisa bem emblemática, bonita, né? Um relato de alguém que demonstrou profundo carinho. Esse relato dessa atitude dela foi algo extraordinário. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Senhor, que a palavra certa esteja nos meus lábios nesta manhã. Que a mensagem do Evangelho possa produzir fruto no coração dos teus filhos. O Senhor Jesus que está aqui, o teu Espírito que habita em nosso meio, sabe como foi esse dia. Sabe o que passava no seu coração, Jesus, quando essa notícia chegou. Aquele que viveu essa história está aqui nessa manhã. E eu tenho uma profunda limitação de compreender tudo e de dizer tudo o que se passa nesse texto. Mas o Senhor, de maneira misteriosa, fala através de homens limitados. E eu tenho toda a minha esperança que o Senhor falará ao coração dos teus filhos através da minha vida. Que a ação do teu Espírito repouse. E que o Senhor nos conte essa história de uma maneira muito bela e transformadora. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Uma das coisas que a gente tem aprendido, e algumas vezes de maneira equivocada, que o fato da gente pertencer a Jesus, andar com Ele e se sentir amado, e ter a certeza plena do amor de Deus por nossas vidas através do seu Filho, é que essa fé que Ele nos deu, de alguma forma, se torna um anestésico para qualquer processo de dor, de angústia, de sofrimento na vida. Então a gente faz a conta é muito simples. Eu estou andando com Deus, estou frequentando a igreja, estou fazendo as minhas orações, estou cumprindo com todos os requisitos de alguém que crê em Deus, leio a minha Bíblia, oro, entendeu? Cuido das pessoas, amo, perdoo, exerço misericórdia e automaticamente eu consigo construir uma estrada, um caminho tranquilo para a minha vida. Então eu vou fazendo essas coisas e vou administrando na certeza que quando Deus olha lá, senta na sua mesa, olha a minha vida e contabiliza as minhas ações, diz, não, esse rapaz aqui está caminhando de maneira bonitinha, tudo certinho, ele merece ter uma vida um pouquinho mais leve, agradável. E ele vai colocando o que a gente faz para Deus na balança e vai dizendo ainda, ele não entrou no saldo negativo, aí ele manda um anjo facilitar as coisas da nossa vida.
E a gente pode imaginar que a nossa relação com Deus se torna uma relação de ter uma vida um pouco mais tranquila aqui na terra, nos distanciando de qualquer notícia difícil, ambiente complicado, coisa desesperadora, afastando o nosso coração de sentir qualquer realidade que não seja minimamente confortável. Então a gente pode pensar nisso. Um outro aspecto é de uma fé triunfalista, onde ela foi nos dada e automaticamente é uma fé que vai cumprindo um propósito de conduzir homens e mulheres a uma vitória incansável. A gente vai, enfrenta as lutas, faz uma declaração, joga uma palavra para o ar e automaticamente o mundo ao nosso redor vai se tornando cada vez mais fácil, porque uma fé foi nos dada e uma fé que triunfa sobre todas as coisas. Mas basta você sentar ao lado de alguém que já tem uma experiência um pouco mais longa de fé que você vai perceber que não é bem assim. Você vai perceber que a fé em Cristo Jesus, ela também trata nos momentos difíceis da vida. Você vai ver que pessoas que, mesmo confessando a sua fé em Jesus, elas passam por dias difíceis, elas ficam enfermas, elas têm problemas em sua casa, elas têm crises emocionais, o seu coração é abalado. Você vai perceber que essas pessoas, mesmo confessando a sua fé em Jesus, em determinado momento, ela tem um pouquinho de medo diante das notícias que estão chegando à sua vida. Você vai perceber que os filhos das pessoas que são sinceramente crentes ficam enfermos, passam por cirurgia. Você vai ver que filhos profundamente crentes ficam sabendo que seus pais estão enfermos, que tem que tratar de um câncer. Você vai ver que pessoas que confessam a Jesus e têm a sua história ligada a Ele, também morrem precocemente. Os crentes não vivem na margem para cima dos 80. Você vai ver que existem muitas pessoas crentes em Jesus, que mesmo confessando Jesus, sepultam as suas pessoas amadas, queridas. E essa matemática simples entre andar com Jesus e tudo ir bem no dia a dia não funciona. Existem dias delicados. A segunda coisa que esse texto também vai nos ensinando é essa sensação que a gente tem de ausência de Jesus quando as coisas não vão bem. Eu não sei você, eu já passei por dias bons na minha vida, mas já passei por dias muito difíceis. E quando essa sensação de ausência de Deus em meio ao dia complicado nos pega, isso é muito difícil. Por que eu estou dizendo isso? Porque é isso que está cercando a história dessa família. É um dia difícil e eles estão pedindo a presença. Eles estão dizendo, fala para ele vir aqui. Eles não estão, no primeiro momento, pedindo a cura, a solução. Eles estão dizendo, fala para ele vir o amigo que ele ama. Essa sensação da ausência diante da dor é muito difícil. E esse texto também nos fala sobre isso. Como a gente continua com o coração em Jesus, mesmo quando a gente percebe que Ele pode não estar. E a gente começa a gritar para o seu retorno, para a sua volta, para que Ele chegue junto, para que Ele se aproxime. Porque essa era uma família muito amada. É uma família que Jesus, ao passar por aquela região, automaticamente Ele parava ali. A casa de Marta, Maria e Lázaro era a casa de Jesus. Você vai ver em um outro texto que Ele chega e elas estão num dia de faxina, aquele dia agitado, e Marta está correndo de um lado para o outro, enquanto Maria senta-se aos pés de Jesus. Você percebe que essa é uma casa onde Jesus chega sem avisar. Sabe aquela casa assim que você passar, você é uma visita obrigatória, o hotelzinho de Jesus em Betânia. E eles lembram desse amor. E eles dizem, ele precisa estar aqui.
E a notícia é a notícia que faz parar a agenda de todo mundo. Só quem teve uma notícia de alguém que está prestes a morrer, que nós amamos, precisa nos ver para a gente perceber que a gente cancela todos os compromissos. Você cancela a agenda, você arruma a mala, você viaja, você compra uma passagem, você vai para perto, você quer estar junto. Se o telefone toca e a notícia é, aquela pessoa que você ama está passando mal, você para tudo, você joga tudo, tudo se torna segundo plano na sua vida, porque agora você tem uma questão urgente a resolver. Eu vejo todos os dias pessoas fazendo todas as coisas possíveis para resolver o problema de estar perto, diante de uma realidade de alguém que está se despedindo. Todo esforço é válido para isso. Toda energia colocada para esse encontro é positiva. Ninguém consegue se opor a essa notícia. Ninguém consegue dizer, um patrão não consegue dizer para o seu empregado, diante da notícia, que sua mãe, seu pai, seu avô está prestes a morrer, que ele tem que cumprir aquele dia de trabalho, que ele tem que bater o ponto. Nenhuma prova em uma universidade é mais importante do que cumprir essa agenda de se aproximar diante dessa dor. Nenhum professor vai dizer, não, você não pode sair agora porque você tem que fazer o exame semestral, você tem que cumprir o requisito. Tudo se justifica, tudo pode ser adiado, todas as coisas podem ser deixadas no segundo lugar, quando essa notícia chega. Agora, se opondo a esse movimento emocional, de energia, a tudo aquilo que a gente tem como expectativa diante da notícia, Jesus faz o caminho oposto disso. Chegam para ele e dizem, o seu amigo, a quem você ama, está prestes a morrer. E tudo indica que é um negócio, é aquela morte repentina, sabe aquele negócio que chegou, veio, vai morrer, não tem jeito, não é aquela morte anunciada, uma despedida que está acontecendo, a gente não sabe qual é a enfermidade, mas é muito claro, chegou, está indo, é a hora do adeus, é momento da despedida. Se você quer ver o seu amigo de olho aberto, você tem que parar agora. E quando dizem isso a Jesus, ele diz, ok, eu fico aqui mais 2 dias. Então a gente está aprendendo que, primeiro, a nossa fé não é algo que nos foi dado como um sentimento anestésico que vai fazer com que toda a nossa vida seja facilitada. Segundo, essa fé não é triunfalista ao ponto de gente que Jesus ama não passa por dificuldades. Terceiro, o que Jesus está nos ensinando é como lidar com as questões urgentes da vida. Como que a gente mantém o eixo, o equilíbrio, quando as coisas que nós amamos começam a fugir do nosso controle. Como que a gente lida emocionalmente com as questões complicadas, com aquelas questões que nos jogam no chão, que arrebentam com a nossa vida. Você percebe Jesus dizendo, não, fique tranquilo, está tudo sob controle, existe uma história para além da história. Existe um movimento para além desse movimento natural. Existe um Senhor que determina a vida e a morte. E é nessa agenda, é nesse calendário que os passos de Jesus caminham. É nesse ambiente que ele determina os seus movimentos. Esse calendário que está morrendo, só ficará mais 2 dias, se você ficar aí cuidando dessas pessoas, você não verá. Esse é o calendário humano, esse é o sentimento de Marta, esse é o entendimento de Maria, dos amigos, do próprio Lázaro, dos discípulos. Mas o olhar de Jesus tem a ver com aquele que tudo vê,
com aquele que está lá, com aquele que já está perto de Lázaro. Tem a ver com aquele que está cuidando de todas as coisas. Tem a ver com essa presença real, certa, mesmo quando a gente fica com o coração cheio de dúvida. Ele está lá. O soberano está lá. O Senhor da história está lá. Existe uma história, para além dessa história, dessa narrativa de Marta e Lázaro. É a história do Senhor da vida, do eterno, do soberano. E é nessa história que a nossa fé descansa e a gente consegue o equilíbrio para as questões difíceis da vida, para as questões urgentes, para aquelas questões que têm o poder de consumir toda a nossa vida, toda a nossa história, toda a nossa energia. E a gente vai descansando as notícias complicadas nessa história e nesse controle que está nas mãos dele. Nós não vivemos o desespero diário. Nós sabemos que não é na nossa corrida, não é na força do nosso braço, não é na nossa energia que as coisas vão sendo resolvidas. Existe um Senhor que está dizendo: calma, está tudo sob controle. Eu me lembro que era por volta das 2:30 da manhã, quando eu recebi a notícia do falecimento do meu pai. Eu tinha falado com ele, eu estava retornando de uma viagem que eu tinha feito para Goiânia. Ele tinha tido uma manhã de domingo muito difícil, muito triste. Conversei com ele, consolando, encorajando a caminho do lugar onde eu ia pregar. E voltando, era em Campinas, quando eu liguei para ele para ver como ele estava. Aquela viagem eu tinha feito com o meu filho mais velho, ele foi comigo para poder ver os avós. Na fila, assim, embarcando, eu conversei com meu pai. A última palavra que eu disse a ele, falei: eu te amo. Ele falou: também te amo. O filho, foi a última vez. Eu cheguei em casa muito cansado e quando isso acontecia, eu deixava o telefone longe, na sala, no silencioso, para poder ter uma noite sem barulho, celular acionando, coisas nesse sentido. E era por volta das 2 e pouco, quando eu levantei para beber água, e a hora que eu passo pela sala, o celular está vibrando, e é o meu primo que nunca me liga. Ele não me ligava antes e não me ligou depois, ele só ligou naquele dia. E aí, quando o telefone toca na madrugada de um familiar que não te liga regularmente, a notícia não é legal. Aí eu peguei o telefone e falou: Júnior, seu pai não está bem. Eu falei: ok, o que aconteceu? Não, ele passou mal. Tá bom, mas e aí? Ele está sendo atendido. Ok. Eu falei: mas senhor, me responde uma coisa. Só quero saber de uma coisa. Porque isso vai determinar como eu saio da minha casa agora. Meu pai está vivo. Meu pai está vivo. Porque se meu pai estiver vivo, eu tenho que sair agora. Agora, se ele não estiver, ele já não está mais aí. Eu não preciso de tanta pressa. Ele disse: não, seu pai não está vivo. Eu falei: ok. Então, isso muda profundamente toda a minha logística de sair de casa. Eu posso agora sentar no sofá, chorar por 30, 40 minutos. Eu posso agora querer dormir mais 1 hora. Eu posso ficar orando por 30. Mudou, tudo mudou. O que eu estou querendo dizer é que como que a gente administra as questões urgentes, difíceis da vida. Quando elas vêm, quando elas chegam, notícias como essa, que a morte chegou na porta da nossa casa, como que a gente cuida do coração, da vida da gente, da nossa fé? É entendendo que existe uma história para além da história. Existe um calendário, um movimento divino, e um abraço de Deus para todas as circunstâncias, sejam elas as boas ou sejam elas as desagradáveis. A outra coisa que me chama a atenção é essa frase de Jesus, que como isso é difícil, é o que ele me ensina. Essa enfermidade não é para a morte, mas o fim desse acontecimento tem a ver com a glória de Deus.
como que a gente junta todas as questões da nossa vida, tudo aquilo que estamos passando, experimentando, como que a gente coloca tudo isso e diz tudo isso daqui aponta para a glória de Deus. Como que eu pego a enfermidade, a dor, a lágrima, o desespero e coloco isso dentro de um ambiente dizendo, isso tem a ver com um Deus que pode ser glorificado mesmo quando eu não entendo, mesmo quando eu não compreendo, mesmo quando as questões são as mais delicadas e difíceis, mesmo quando o meu coração resiste em aceitar aquilo que a situação, a constatação da realidade surge diante dos meus olhos, como que eu consigo olhar para isso e dizer, o Senhor será glorificado nessas coisas? Pense aí nos dias mais difíceis da sua vida. Pense aí naqueles dias que você, se você pudesse, você colocava um X no calendário e dizia, isso daqui eu não gostaria de ter vivido, essa notícia eu não gostaria de ter ouvido, esse acontecimento eu não gostaria que os meus olhos tivessem contemplado. E como que você lida com tudo isso, dizendo, tem a ver com a glória de Deus? Como que toda a nossa existência pode apontar para Ele? Como os meus sorrisos e as minhas lágrimas vão apontar para a glória do Eterno? Como eu consigo dizer que as questões delicadas da minha vida não têm a ver com o fim último das minhas dores, mas as minhas dores, as minhas angústias e as minhas lágrimas, no fim de tudo, elas vão dizer que Ele é o Eterno sobre toda a história, o nome dEle é glorificado e o Seu nome é sobre todos os nomes. É isso que Jesus está nos ensinando. Aprenda a colocar dentro desse ambiente toda a sua vida de tal forma que todos os acontecimentos vão dizer que Ele é Senhor sobre todas as coisas. O fim último do homem é glorificar a Deus e louvá-lo, exaltá-lo para sempre. Agora, quando está tudo bem, a gente consegue fazer isso, mas quando a notícia essa notícia, o seu amigo a quem você ama está morrendo, ele está dizendo, não, essa morte tem a ver com a promoção da glória de Deus no mundo. Essa doença tem a ver com uma notícia que vai fazer com que o nome de Deus seja glorificado. Essa história será uma história relatada e à medida que ela vai sendo contada para o meu povo vai entendendo quem eu sou. Essa história tem a ver com uma história que deverá ser contada num domingo pela manhã, diante de uma mesa, com pão, um cálice. E quando essa história for contada, o meu povo vai dizer que eu sou o Senhor. É a nossa história sendo contada a partir do Evangelho. E a nossa história fazendo com que o nome de Deus seja glorificado no mundo. Quando alguém contar o que foi a nossa vida, o que fizemos, o que vivemos, o que experimentamos, a nossa vida vai dizer que o Senhor deve ser honrado e glorificado em toda e qualquer circunstância. Amém? E a última coisa pela manhã que eu quero tratar é dessa relação de amor. Você vai ver isso sendo dito como um processo de afirmação e como se estivesse colocando Jesus na parede, né? Aquela coisa, o seu amigo a quem você ama. No versículo 3 diz, mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus, Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Perceba que nem o nome é dito. Que dá a ideia o seguinte, a hora que falar quem é que ele ama, a hora que ele refletir o amigo que ele ama, automaticamente ele já tem a imagem concreta, ele já sabe quem é. Não falou, manda chamar Jesus, porque Lázaro está morrendo. Não, é quem ele ama. Mesma coisa eu pegar esse meu amigo aqui e dizer bem assim, quem você ama aqui não está bem. Aí a gente fica perguntando, mas quem ele ama? Logicamente está do lado dele, né? Com toda certeza. Pela aliança a gente vai saber. Mas Jesus não tinha essa aliança no dedo.
a quem você ama e Ele sabe quem é. Então, o que eu aprendo sobre o amor, que o amor de Deus não é uma resposta para as nossas carências. O amor de Deus não é ficar administrando essas coisas que têm a ver muito mais com carência do que com a certeza do amor de Deus sendo derramado em toda e qualquer circunstância. O amor de Deus não é um processo que Deus o tempo todo tem que ficar alerta para ficar vendo como que a gente está lidando com a vida e cuidando da gente de uma maneira assim que não tem a ver com o amor saudável de Deus pelas nossas vidas. A gente interpreta o amor de Deus a partir do amor doentio que nós possuímos pelas pessoas que nós amamos. Se você me perguntar o que é o meu amor pelos meus filhos, eu vou dizer a você que esse amor é um amor doente, mas é um amor. Porque o amor que eu tenho pelos meus filhos, de alguma forma, tem como objetivo livrar os meus filhos de toda e qualquer circunstâncias difíceis da vida. Então eu vejo o meu filho sofrendo, eu vou lá e falo, eu não quero que você sofra, eu vou tentando, se eu pudesse colocá-los numa bolha e fazer com que eles nunca chorassem na vida, nunca machucassem o joelho, que nunca nada. Eu ficaria com isso, eu ficaria tentando pegar a dor dele, colocar em mim, porque esse é um amor que supre carência, é um amor real, é um amor legítimo, mas não é aquele amor pleno e perfeito de Deus pelas nossas vidas. O amor de Deus não está sendo derramado em nossos corações para suprir as nossas carências. A segunda coisa é que o amor de Deus não é egoísta, Ele deixa ir. Ele fala, pode ir. E como isso é difícil entender, esse amor que Paulo vai nos falar na primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, que é um caminho sobremodo excelente que a gente deve andar. Ele vai falar da perfeição do amor e dizendo o que vocês conhecem hoje, vocês conhecem por um espelho. Vocês conhecem como se fosse por um flash. Ainda vocês conhecerão plenamente, completamente isso em determinado momento, mas hoje é só parcial. Eu já vi tanta gente que no profundo amor pelo seu pai, pela sua mãe, não permite que os seus pais vão. Eu já vi gente que ele não está querendo que a dor de quem ele ama acabe, ele não está querendo que o fim da dor dessa pessoa provoque uma dor maior em seu coração. Eu já conversei com gente na prática pastoral que o conselho foi, deixa ir, porque o verdadeiro amor deixa ir. Jesus deixou ir. O amor liberou a história de Lázaro para cumprir um desígnio que depois a gente vai entender. Mas ele falou, pode ir. O amor de um pai pelo seu filho é aquele que deixa o seu filho ir. E quando eu falo ir, não estou me referindo simplesmente a um partir dessa vida, eu estou dizendo desse amor que permite as pessoas conduzirem a sua própria jornada na certeza que aquele amor pleno está completando e sendo participante de todo o acontecimento que está lá na frente. Eu amo, e eu não vou, e eu deixo ir. Eu amo, e eu fico aqui por mais 2 dias. E esses 2 dias farão com que, quando eu chegar lá, ele já não esteja. Mas eu amo. E por amar, eu não preciso fazer com que todas as coisas sejam de acordo com o seu desejo, com a sua vontade, da sua forma. O amor que eu tenho por você faz com que você não tenha a compreensão da história na sua totalidade, mas eu te amo. E vai chegar um momento que você vai entender que eu te amo. Que o amor lança fora todo medo. Esse medo que nos toma, esse medo do amanhã, esse medo do futuro, esse medo que a gente carrega da gente não dar conta de cuidar dos nossos filhos, esse medo que a gente tem da ausência, da falta de recursos,
esse medo que a gente tem de uma dor que surge, de um incômodo que vem, de um aperto que vem no coração, esses medos que vão brotando a cada dia, à medida que a gente vai cada vez chegando a uma idade mais avançada, parece que mais vulnerável a gente vai ficando, e mais responsabilidade a gente vai tendo, não só com a nossa vida, mas de todas as pessoas que vão nos cercando, e a gente vai tendo medo da nossa ausência, se todas essas coisas seguirão seu rumo adequado, se a gente não estiver presente, a gente tem medo da nossa ausência, a gente tem medo da ausência do outro, a gente tem medo da ausência do recurso, a gente tem medo da ausência do futuro. Mas o verdadeiro amor de Deus vai dissipando o medo, quebrando, vai pacificando a alma. A gente vai crendo que para aqueles que nasceram em Cristo Jesus e foram transportados da morte para a vida, das trevas para o reino do seu amor, todas as coisas já estão muito bem definidas e a gente já não morre, a gente é um ser da vida, que todas as coisas estão cooperando para o nosso bem e que o Senhor cuidará da gente, cuidará dos nossos, cuidará de tudo aquilo que a gente hoje pode estar carregando como um medo no nosso coração, porque o verdadeiro amor de Deus lança fora todo medo. E eu termino lendo versículo 25, disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. O amor é mais forte do que a morte. O amor de Deus é mais forte do que a morte. E nesse amor que a gente descansa. Para completar essa ideia que estamos tomados pelo amor de Deus, Paulo vai nos dizer, no capítulo 8, no versículo 37 da carta aos Romanos: em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Pode aplaudir isso. A sua história está cercada pelos laços invisíveis do amor de Deus. Quando eu recebo uma notícia daquele a quem amo, o que eu faço com isso? Creia que você está cercado pelos laços invisíveis do amor de Deus. Quando tudo está indo bem, você está sendo cercado pelos laços invisíveis do amor de Deus. Ele te ama. Ele é a ressurreição e a vida. E a última palavra, quem dá sobre as nossas histórias, é o Senhor. A nossa história está incluída na grande história da redenção de Deus no mundo. E nós estamos seguros nessa história. A nossa história, quem diz como ela vai ser, o seu acontecimento, não é uma enfermidade, não é um problema, não é uma crise. A nossa história está sendo contada dentro da grande história de Deus. É o calendário de Deus, é a agenda do Senhor, e é nessa história que a gente caminha. E nada pode nos separar do amor de Deus, nada. Aquele a quem você ama, nesta manhã pode estar com o coração apertado. Aquele a quem você ama, Jesus, pode estar passando por uma depressão. Aquele a quem você ama, Jesus, pode estar passando por um luto. Aquele a quem você ama, Jesus, pode estar vivendo uma crise conjugal. Aquele a quem você ama, Jesus, aquela mãe, está vivendo uma angústia com o seu filho nas drogas. Aquele a quem você ama, Jesus, está vivendo uma tristeza profunda. Ele vai nos visitar. Ele vai chegar. Ele vai dizer: eu sou a ressurreição e a vida, eu estou aqui. A sua história
está bem guardada nas palmas das minhas mãos. Amém? Coloque-se em pé. Aleluia. Feche seus olhos. O que o Senhor disse ao seu coração? Como que a mensagem do Evangelho veio sobre a sua vida nesse instante? Senhor, obrigado por tua presença. Obrigado porque o Senhor fala aos nossos corações e nos quebranta. Obrigado por essa história que nos revela tanto sobre o Senhor, sobre a gente e sobre o teu amor. Que agora, Senhor, aquelas pessoas que o Senhor ama, que o Senhor chamou para si, que o amor do Senhor constrangeu e o Senhor trouxe para perto, estão aqui. As pessoas que o Senhor ama nessa cidade, estão neste lugar, nesta manhã. E elas precisam do Senhor, da tua presença. Que isso aconteça. E que o Senhor nos visite. E que a presença do Senhor se derrame sobre os nossos corações a partir do pão e do cálice. Em nome de Jesus. Amém.